Imagine uma porta blindada que ninguém consegue abrir com promessas, lágrimas ou votos bem-intencionados. Você bate com toda a fé que tem e a porta permanece imóvel. Agora, imagine que essa porta não é tradicional. Ela não abre com chaves emocionais. Ela exige um código, uma sequência exata de frequência. E por baixo daquele aço, existe um teclado que responde a sinais, não a súplicas. Hoje eu vou te mostrar o que chamo, de forma simbólica e hermenêutica, de um método egípcio para ativar a pineal enquanto você dorme. Uma prática noturna que combina leitura mística, princípios de frequência e um protocolo adaptado ao estado de pré-sono, pensado para quem busca retomar a própria autoridade espiritual sem substituir fé, medicina ou tratamento profissional. Antes de mais nada, seja honesto consigo mesmo. Talvez você já tenha rezado, jejuado, chorado, buscado líderes e ainda se sente mudo diante daquela porta. Isso é comum. A experiência que vou descrever parte de uma leitura gnóstica, ou seja, uma interpretação mística que usa símbolos antigos, como o olho de Horus, as imagens egípcias e a noção de uma mônada interior, para explicar um fenômeno interior. A sensação de reconexão com uma centelha. Se isso gera desconforto por contrapor leituras mais tradicionais, eu reconheço essa tensão. Estou oferecendo uma via simbólica e prática, não um substituto para sua tradição de fé, nem uma fórmula mágica garantida. Use esse material com discernimento e, se houver questões de saúde mental ou física, consulte profissionais. A base conceitual breve. Pense na realidade como uma arquitetura. Nessa leitura, há uma camada visível, o mundo que você toca, e uma camada estrutural por trás dela, que foi construída por um princípio ordenado, às vezes chamado, em textos gnósticos, de demiurgo, e guardada por forças de interferência denominadas arcontes. Entre você e a fonte primordial, a mônada, existe uma antena sutil. No corpo, essa antena é simbolizada pela glândula pineal, conhecida em muitas tradições como o terceiro olho. Ílicos são aqueles presos à matéria, sem consciência da centelha. Pneumáticos são os que reconhecem essa centelha. Nosso objetivo prático aqui é restabelecer uma linha direta, uma assinatura frequencial, entre você e a mônada, aproveitando o limiar do sono. Aquele momento hipnagógico onde a mente é maleável e o circuito pode ser reafirmado sem a interferência do ruído diário. Antes de explicar o protocolo, há 3 chaves que você precisa entender e que não são negociáveis: reconhecimento, autoridade e comando. Sem elas, o resto é brinquedo. Primeiro, reconhecimento. Reconhecer é saber quem você realmente é. Não só o eu condicionado que repete medos, mas a centelha que sabe do seu projeto original. No simbolismo egípcio, isso apareceria como identificar o olho que vê além do véu. Na prática, reconhecimento significa afirmar internamente: há algo além do meu medo, há uma presença que me antecede. É um ajuste de identidade. Pergunte-se: eu acho que sou só histórico ou reconheço uma identidade que não começou com meus traumas? Segundo, autoridade. Autoridade não é arrogância, é soberania interior. É entender que você pode reivindicar direitos sobre seu próprio campo energético, de forma responsável e com reverência. Autoridade é a diferença entre suplicar e ordenar. Quando Jesus falou, vem para fora, a Lázaro, aquilo foi, em nossa leitura simbólica, alguém que se posicionou com autoridade diante de um circuito espiritual. Não estamos dizendo que Jesus praticou uma técnica esotérica. Estamos usando o episódio como analogia de alguém que restabeleceu um comando sobre a realidade manifestada. Terceiro, comando. Comando é o uso concentrado da palavra padrão ou frequência. Na tradição simbólica, certas combinações sonoras ativam circuitos internos. No método que apresento, o comando é curto, direto e sempre seguido de soltura. Você aprende a emitir,
não a vigiar. Sem soltura, o comando se perde em ruminações. Agora, vamos à crítica construtiva. Por que orações tradicionais às vezes parecem ineficazes? Porque muitas dependem do modelo suplicante, que coloca a autoridade fora de nós, no intermediário, na instituição, em rituais externos. Não é que essas práticas sejam inúteis, elas cumprem papéis comunitários, de disciplina e de fé. O que proponho é complementar, não substituir, uma prática que te ensina a fechar o circuito interno e a alinhar sua antena com a fonte, especialmente no estado de transição para o sono, onde o ego relaxa e a interferência cai. Há ruído mental, pensamentos repetitivos, ansiedades, ecos de trauma, que funcionam como arcontes, interferindo no sinal. Sua tarefa é neutralizar o ruído com técnicas simples de observação e ressonância. Antes de mergulharmos no protocolo noturno, pare um segundo e imagine a cena. Você deitado, o quarto escuro, a respiração lenta, a mente começando a escapar para o limiar entre o dia e o sonho. Nessa borda, existe uma linha tênue onde comandos curtos são ouvidos com mais clareza. Não é um experimento de fantasia, é uma prática de repetição e ajuste. Se você pretende tentar esta noite, escreva nos comentários, ativo a mônada, depois de ver este vídeo. Isso ancorará sua intenção comunitária e fará com que você chegue com propósito ao exercício que vou descrever. Agora, continue comigo. Você ainda precisa das orientações de segurança e do protocolo. Atenção à segurança. Não pratique enquanto dirige. Não tente realizar o protocolo sob efeito de álcool ou drogas. Não use se estiver em episódios agudos de crise mental sem supervisão de um profissional. Não pare medicamentos ou tratamentos recomendados por profissionais por causa desta prática. O que proponho é uma técnica de visualização e afirmação, segura para a maioria, mas que exige responsabilidade. Preparação prática. Versão abrangente. Antes de dormir, organize o ambiente. Temperatura confortável, iluminação baixa, ruído reduzido. Evite telas brilhantes nos últimos 30 a 60 minutos. Elas mexem com os ritmos circadianos. Se possível, ancore a intenção por escrito. Numa folha, escreva uma frase simples. Por exemplo, reconecto-me com a mônada. E coloque-a ao lado da cama. Beba um copo de água, respire profundamente e escolha um tempo em que você não será interrompido. Evite realizar a prática em situações de sono fragmentado por turnos de trabalho. Reserve um momento de calma. Desconectar. Quando estiver deitado, comece por observar o pensamento sem lutar. A técnica é simples. Identifique cada pensamento como nuvem que passa. Não mantenha diálogo com eles. Nomeie mentalmente pensamento e solte. Isso reduz a energia de resistência que alimenta o ruído. É diferente de suprimir. É observar com desapego. Se você perceber emoções fortes, acolha-as sem amplificá-las. Sinto medo agora. E deixe ir. Deslocamento, descer. Visualize um elevador. Imagine que ele parte da sua cabeça e desce até o centro do peito, entre as clavículas, e para no ponto entre as sobrancelhas, o espaço simbólico da pineal. Você pode sentir uma leve pressão, uma sensação de água subindo ou um calor suave. Não force sensações físicas. Apenas direcione a atenção. Em alguns relatos antigos, os iniciados descreviam esse movimento como entrar num salão interior, com uma luz antiga no centro. Na linguagem egípcia, seria como aproximar-se do olho que tudo vê. Para quem prefere uma versão curta, apenas traga a atenção para 2 dedos acima do ponto entre as sobrancelhas e permaneça ali. Ressonância. Agora a respiração. Inspire lento e profundo por 4 contagens. Segure por 2, expire por 6. Faça isso 3 a 5 vezes, não como regra rígida, mas até sentir uma leve desaceleração. No espaço entre a inspiração e a expiração há uma assinatura. Permaneça atento a microsons internos, pequenas campainhas, zumbidos. Não os alimente.
Apenas observe como se ouvisse a nota que virá antes de um instrumento tocar. É aqui que interferências tendem a cair. O corpo entra num modo receptivo e você sintoniza uma frequência interior. Emissão do comando, relatório. Escolha uma frase curta. Eu ofereço uma fórmula que você pode adaptar. Versão audível, para quando estiver seguro para falar baixo. Mônada, estou aqui. Reivindico minha autoridade. O alinhamento está comandado. Está feito. Versão mental, silenciosa para quem não pode ou não quer falar. Mentalmente, pronuncie as mesmas sentenças com intenção firme. A palavra mônada é usada como um endereço, não para competir com nomes sagrados de sua tradição, mas como um símbolo de fonte primordial. Se você for cristão e preferir, substitua por Pai ou Senhor na versão silenciosa. O importante é dirigir-se a algo que represente a origem da centelha. Soltar. Após emitir o comando, solte intencionalmente. Não fique vigiando sinais. A arte de soltar é talvez a mais difícil. É confiar que o comando foi entendido e permitir que a tensão relaxe. Muitas vezes, o resultado real acontece durante a noite. Ruminação e monitoramento constante criam pequenas interferências que anulam o sinal. Versões práticas para diferentes circunstâncias. Se você divide a cama, use a versão mental. Se está sozinho e seguro em casa, sussurre a versão audível. Se tem ansiedade intensa, faça uma versão prévia de 5 minutos de observação e respiração antes do protocolo principal. Tudo isso é uma progressão. Não exija de si experiências dramáticas de primeira vez. Agora, um detalhe importante sobre interferência. Na leitura gnóstica, arcontes são metáforas para vozes e padrões que reduzem sua amplitude vibracional. Eles podem se manifestar como dúvida automática. Isso é bobagem. Você está louco, muito ousado. Trate essas vozes como ruído, reconheça e redirecione. Uma maneira prática de reagir é usar uma frase simples de neutralização quando a dúvida surge. Ruído identificado. Não respondo. Não é repressão, é reconhecimento e deslocamento. Se uma ansiedade persistente aparecer, busque apoio terapêutico. Neutralização não é supressão clínica. Sinais de materialização. Como você perceberá que algo mudou? Em nossa leitura prático-simbólica, há 3 sinais recorrentes: colapso, eco e neutralidade. Colapso é quando uma resistência interior parece ceder de maneira abrupta. Uma velha necessidade de provar algo desiste sem luta, como uma mola que perde tensão. Eco é quando um símbolo, sonho ou imagem ressoa por dias após a prática. Um sonho simbólico que informa sobre um alinhamento. Neutralidade é uma paz prática, ausência de reação automática a gatilhos antigos. Nenhum desses sinais garante milagres físicos imediatos. Eles são indícios de que um processo interno foi iniciado. Observe sem exigir espetáculo. Há também a latência. Mudanças podem demorar dias ou semanas. A prática noturna é como plantar uma semente em solo escuro. O crescimento não é sempre visível de imediato. Persistência e repetição são essenciais. Faça o protocolo durante pelo menos uma semana e anote pequenas alterações. Sonhos vívidos, sensação de presença, menos reatividade. Esses registros são o seu feedback. Agora, eu vou descrever o protocolo completo, passo a passo, numa linguagem que você pode usar como roteiro antes de dormir. Lembre-se, 2 versões. Fala baixa e mental. E sempre a advertência de segurança. Não pratique em situações de risco. Chegue ao leito com intenção clara. Respire profundamente 3 vezes. Escreva a intenção ou mentalize. Hoje, ativei minha antena para reconectar. Observe pensamentos por 1 minuto sem entrar neles. Visualize o elevador descendo. Pare no ponto entre as sobrancelhas. Sinta a respiração em ressonância. Faça a respiração prolongada. Inspire 4, segure 2, expire 6. Repetir até sentir calma.
Em voz baixa ou na mente, diga as frases de comando. Mônada, estou aqui. Reivindico minha autoridade. O alinhamento está comandado. Está feito. Solte completamente. Evite checar sinais. Durma. Se acordar à noite, não se desespere. Repita mentalmente uma vez e volte a dormir. Para facilitar a integração, aqui estão variações de frase que você pode adaptar à sua linguagem espiritual. Para quem for cristão e prefere linguagem bíblica. Pai, venho ao teu centro. Reivindico o meu lugar. O alinhamento se firma. Amém. Para quem prefere linguagem gnóstica. Mônada, recebo teu código. Autoridade retomada. Frequência selada. Escolha uma que fale ao seu coração, mas mantenha a curta duração. A eficácia está na clareza. Quero agora antecipar objeções e curiosidades. Isso é manipulação? Não se trata de manipulação egóica de circunstâncias para ganho pessoal. Trata-se de realinhar-se com uma origem que você reconhece como legítima. É perigoso abrir portais? O método que proponho é de ancoragem amorosa e autoritativa, não de invocação de entidades. Se você tem experiências paranormais perturbadoras, busque orientação qualificada. Posso ensaiar durante o dia? Sim, um ensaio breve pode familiarizar você, mas a hora mais potente para esse tipo de sincronização é o limiar do sono. Vamos ser claros sobre historiografia. Quando falamos do método egípcio e do olho de Horus, estamos usando imagens e metáforas inspiradas por tradições antigas. Não estamos afirmando que culturas antigas realizavam exatamente esta sequência moderna. É uma ponte simbólica. A imagem do olho como antena é uma linguagem que ajuda a mente humana a reconhecer e aceitar o conceito da pineal como receptor interno. A gestão pós-chamada é tão importante quanto a emissão do comando. Quando a dúvida voltar, trate-a como interferência. Não se culpe. Observe e retome. Se surgirem imagens oníricas intensas, anote. Sonhos são muitas vezes a forma como o sistema processa a chamada. Se uma sensação de medo persistir após repetidas tentativas, busque apoio espiritual comunitário ou profissional. Agora, um exercício curto e prático que você pode fazer agora, sentado ou deitado, para testar a metodologia em versão compacta. Feche os olhos. Respire 3 vezes. Traga a atenção para o ponto entre as sobrancelhas. Imagine uma luz pequena ali. Mentalmente diga a frase curta. Mônada, estou aqui. Espere um segundo. Mentalmente acrescente. Autoridade registrada. Solte. Observe o que muda no seu corpo por 2 minutos. Se sentir algo, uma leve vibração, um silêncio interno mais amplo, reconheça isso como sinal e leve-o para a prática noturna. Quero reiterar uma coisa com firmeza. Não prometo cura, riqueza ou milagres garantidos. O que ofereço é um protocolo de alinhamento interior, uma técnica que visa abrir canais de sintonia. Resultados variam e dependem de fatores pessoais, repetição e integridade espiritual. Não suspenda tratamentos médicos e não use isso como única resposta para problemas de saúde. Para você que está curioso sobre sinais concretos no dia a dia, espere por mudanças sutis primeiro. Menos reatividade frente a notícias ruins, sonhos com símbolos de restauração, encontros casuais que trazem respostas ou um senso de direção mais claro. Não interprete tudo como milagre imediato. Aprenda a distinguir entre coincidência e padrão. Anote e acompanhe. Eu sei que para muitos ouvintes cristãos, essa linguagem pode soar estranha. Mais uma vez, repito. Isto é uma leitura mística que usa imagens. Se você mantém fé tradicional, trate esse método como um espaço experimental de linguagem espiritual, não como uma provação de fé. Se for desconfortável, adapte termos e mantenha o que fortalece sua comunhão. Antes de encerrar, um pequeno ato profético. Se você deseja uma palavra de ancoragem, mentalize agora, junto comigo, esta intenção curta. Se preferir, faça-a em silêncio.
Que eu seja restaurado à minha origem. Que minha antena se abra com verdade. Que eu administre minha autoridade com amor. Sinta a vontade de usar essa intenção antes de adormecer, repetindo-a uma vez ao deitar. Lembre-se do que prometi no início. Este é um treino, não um atalho. Repita o protocolo por dias, ajustando a sua realidade. Se optar por experimentar esta noite, volte e comente, ativo a mônada, como forma de compromisso público pequeno. Isso ajuda a ancorar sua intenção e cria uma comunidade de prática. No fechamento, reforço os pontos de segurança. Não pratique sob efeito de substâncias, não substitua tratamentos médicos. E se tiver histórico de episódios psicóticos ou traumas recentes intensos, consulte um profissional antes de aprofundar práticas que exploram limiares de consciência. Esta prática é simbólica, espiritual e exige responsabilidade. Se este conteúdo ressoou com você, deixe um like e inscreva-se no canal para que eu possa trazer as próximas práticas e aprofundamentos sobre o simbolismo egípcio, a pineal e as técnicas de alinhamento frequencial. Inscrever-se é um gesto prático. Assim teremos continuidade e você receberá apoio nas próximas etapas. Que sua busca seja feita com coragem e discernimento. Que você encontre, na prática noite após noite, sinais de alinhamento e uma calma que não se baseia em fuga, mas em soberania interior. Que a sua voz interior seja ouvida com mais clareza e que você aprenda a emitir comando, não suplicar apenas. Vá com cuidado, seja persistente e mantenha-se em comunhão com o que te ancorou em valores e fé. Amanhã, se quiser, voltamos com uma prática guiada mais longa e com exercícios para interpretar sonhos e sinais. Até lá, prepare sua cama com intenção e durma sabendo que você plantou um código. Está feito.